vazamento do dia. Eu sou Adriana Salles, diretora editorial da MIT Sloan Review Brasil, e posso te dizer que todos os dias a gente se faz essa pergunta no grupo de mensagens instantâneas do Conselho Editorial da revista, que tem as pessoas mais antenadas possíveis em tecnologia e negócios. Sabe o que é pior? A resposta quase sempre vem muito rápido. E às vezes não vem uma resposta só, vem mais de uma. Nem todos os vazamentos de dados vêm a público, é claro. Infelizmente, seria melhor haver transparência nisso. Mas o fato é que eles são cada vez mais frequentes. Nesse episódio do Reviewer Brainstorm, pedimos que os nossos Stormers, o Silvio Meira, que faz parte do nosso conselho editorial inclusive, e o Ricardo Cavallini, comentem o assunto. Será que a LGPD pode resolver o problema do vazamento de dados? Tchan, 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 tchan. Silvio Meira. Presente. Ricardo Cavallini. Presente. Então, podemos começar o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios. Para quem estava em Marte nas últimas semanas, parece que vazou dos cerca de 220 bilhões de CPFs com uma quantidade bastante grande de informação sobre eles. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque mesmo que isso não seja verdade, a gente tem vazamentos de maneira constante no Brasil e vai continuar tendo por um tempo, e acho que isso traz um monte de risco, então vale a pena a gente discutir o assunto. Mas acho que tem uma consideração antes, que assim, eu tenho acompanhado esse caso e eu não consegui ainda ter certeza se isso é um vazamento verdadeiro ou se isso é um PR stunt, porque a informação está muito esquisita ainda. Né, de como vazou, como não vazou, aquela história de que é o Serasa porque tem a informação lá do Mosaic deles, mas aí essa tela veio depois e apareceu, e, enfim, tá muito mal contada essa história para mim, mas isso não é relevante. O que é relevante é, nós temos vazamentos históricos no Brasil, de base de Detran, de base de Receita Federal, e hoje em dia com as coisas informatizadas, esse cruzamento, isso dá margem não só para todos os problemas que a gente conhece de privacidade, para problemas gigantescos de segurança. E nenhuma é modo de falar, mas muito pouca instituição, muito pouca empresa está preparada para isso. Hoje você tem muito banco que você consegue fazer um estrago se você conhecer essas informações sobre uma pessoa. E isso gera problemas que geram problemas. Silvio, você acha que essa discussão vai melhorar com LGPD? Porque a sensação que eu tenho é que uma boa parte dos problemas que o brasileiro tem, LGPD não vai conseguir atuar. Olha, Cava, LGPD teoricamente vai começar a multar os responsáveis pelos vazamentos e seus impactos em agosto. Nós estamos vivendo uma onda de vazamentos no Brasil, que o Fábio Steibel mencionou um dia desse numa reunião online da gente, que a gente tinha agora no Brasil, é o vazamento do dia, né? Todo dia tem um vazamento de alguma coisa. Você acorda, aí abre o jornal, como uma certa época da política nacional, que a gente abria a web, né, e não o jornal, e descobria quem tinha sido preso ou levado para depor naquele dia. Agora você tem o vazamento do dia. É quase como se todos os vazamentos estivessem sendo liberados antes da entrada em vigor das multas legais e das condenações por quebra dos preceitos da LGPD, né? Nós estamos chegando num ponto no Brasil que a utilidade marginal dos vazamentos que já aconteceram recentemente, né, dos que aconteceram recentemente, é zero, porque já tem tanta coisa vazada que você não agrega valor nenhum vazando mais nada. O que está faltando vazar agora é coisas assim como, por exemplo, todo o seu registro eletrônico de saúde, né, o seu registro eletrônico de paciente, o seu e o meu e de todo mundo. Isso não vazou ainda. Há evidências anedóticas de que bases da Receita Federal circulam por aí, que seria, inclusive, as a service. Ao invés de você pegar um DVD, uma coisa dessa, você, como a base é muito grande, você teria serviços na Dark Web, onde você paga uma assinatura mensal para consultar isso. Eu não tenho nenhuma evidência de que isso seja verdade, mas essa, vamos dizer assim, essa news, que pode ser fake,
circula por aí. Não tenho também nenhuma evidência que haja vazamentos de prontuários digitais de saúde nessa escala que a gente está falando aqui. Mas o fato é o seguinte: as empresas, em geral, construíram seus sistemas de informação na base do precisamos botar no ar. Se você fizer uma pesquisa sobre quantas empresas no mundo, eu estou falando no mundo, não é no Brasil, construíram seus sistemas de inovação baseados em desenvolvimento seguro de sistemas, você vai descobrir que é muito pouca gente, que seria Security-Based Software Development, desenvolvimento de software baseado em segurança, ou seja, onde os preceitos de segurança estão lá primeiro. Não é assim que é feito na prática. Como é que é feito na prática? Primeiro você faz funcionalidade, depois você faz usabilidade ou experiência, como você quiser chamar, e depois você faz performance. Ou seja, segurança vem lá para o quarto ou quinto lugar, né? Ou às vezes nem vem, né, Silvio? Espera dar problema para arrumar. Vem, né? Espera não dar problema para arrumar. Mas nós estamos falando de vamos fazer funcionalidade, depois vamos fazer usabilidade, depois vamos fazer performance, depois vamos fazer economia para melhorar o número de transações que a gente faz por segundo com a mesma plataforma e assim por diante. E alguma hora a gente começa a fazer performance. Eu acho que sem um entendimento profundo do ponto de vista da engenharia do negócio, do valor que tem a gestão efetiva do ciclo de vida da informação no negócio, que é algo que acontece desde que você adquire informação, seja por captura, seja por geração, seja porque entregaram para você e você recebeu, passando por armazenamento, organização, documentação, compartilhamento, distribuição, até terminação de informação. E, no meio desse processo, como é que você relaciona, como é que você transforma, como é que você analisa, como é que você simplifica para visualizar e entender informação dentro desse negócio. E se não vai visualizar para entender, como é que os seus sistemas agem sobre essa informação para prover melhores serviços, mais focados, mais contextualizados, de melhor qualidade para os seus usuários ou melhores resultados para você que está no negócio. Não existe uma noção efetiva de estratégia de e para informação nos negócios. O resultado disso é que, no passado, a gente tinha armazéns, data stores, onde a gente organizava os dados para botar lá. Tinha pouco dado, chegava muito lento, a variedade também não era muito grande, e a gente tinha tempo para organizar nos sistemas, aspas, offline, né? Todo dia você processava a informação, guardava, tem os bucketzinhos lá com a data e a hora de processamento. Você podia não ter uma indexação melhor do que essa, mas pelo menos tinha uma indexação temporal da história da informação. Teve um incidente que aconteceu com um cliente no dia 6 de outubro de 1947. Vai lá e pega, porque você tem o que foi processado naquele dia. Isso aí é o velho processamento em batch, né? Que no caso dos bancos e supermercados, governo até, você processava de noite para abrir a agência, o escritório, a repartição no outro dia de manhã. Quando você transformou esse negócio online e foi para a dimensão do que as pessoas chamam de lagos de dados, você criou a necessidade de tratar a informação de uma maneira totalmente diferente. Você tem informação chegando em múltiplas fontes, o tempo todo, numa velocidade gigantesca, numa variedade gigantesca. Essas três coisas, se você não gerenciar, o que devia ser um data lake, onde se você botar a rede certa, você coleta informação sobre grupos, sobre pessoas específicas, assim por diante, vira um pântano. Um lixo dentro, um inferno de dificuldades para você lidar com a informação de interesse do negócio. Esse não é, cara, eu acho, um problema da LGPD. Esse é um problema de estratégia do negócio. Você tem informação que você não precisa e não conseguir achar que você precisa, apesar de ter, tá certo? Combinado com você não conseguir entender como fazer esse processo estratégico de gestão da informação do negócio funcionar. É um problema de estratégia combinado com engenharia. A LGPD só chega, na realidade, para, vamos dizer assim, colocar ordem no samba. Mas o samba continua lá acontecendo, no sentido de... Mas aí, Silvio, você tá falando muito com foco, que obviamente que é o foco nosso aqui, que são as empresas. Mas quando a gente fala desse vazamento que rolou, independente de ter sido do Serasa ou não, o grande problema que a gente tem é que esse ambiente, ele vai continuar porque a gente vai continuar tendo vazamento,
vazamento muito grande, e esses vazamentos, eu acho que dificilmente vão ser resolvidos por LGPD da vida, e as empresas vão continuar com esse problema, porque ainda que elas estejam fazendo a lição de casa, né, elas vão ter que saber lidar com esse ambiente também. 90% das empresas, numa pesquisa feita no Brasil em agosto de 2020 sobre trabalho remoto ou working from home, ou qualquer forma de trabalho fora do local clássico de trabalho e escritório, apontaram, 90% das empresas apontaram segurança de informação como sendo a principal preocupação e uma das razões para limitar a prática de trabalho remoto depois que a gente reestabelecer a possibilidade do trabalho no mesmo local, no escritório, né? Então, as empresas estão preocupadas. Eu não acho que elas estão tratando, a vasta maioria das empresas, não estão tratando essa coisa assim do tipo, a gente resolve isso depois. Não é isso. O problema, eu acho que é mais profundo, é mais embaixo. Quer ver uma coisa interessante? 91% das nuvens computacionais, e são muitas, não só são 3, de Microsoft, Google e Amazon, tem centenas de fornecedores de nuvem de todos os tipos no mundo inteiro, inclusive nuvens privadas das empresas, 91% das nuvens, entre aspas, não criptografam os arquivos que estão parados. Ou seja, se você depositar um arquivo lá e ele passar vamos dizer, para o gelo, né, o Ice Cold Storage, lá por trás dos processos, você não está precisando daquilo ali, isso devia ter um conjunto de regras que diz, se ninguém toca nessa coisa daqui durante tanto tempo, eu vou criptografar, porque aí se vazar vai dar pelo menos um trabalho danado de descobrir o que é que tem aqui dentro, tá certo? 87% não apagam os arquivos ao término da conta. Ou seja, eu e você temos uma conta lá, botamos do nosso negócio, parará, a conta fechou, acabou, eu apago os arquivos, mas eles ficam lá, porque apagar arquivo, na realidade, dá trabalho. Então, o que eu faço? Eu tiro da lista de arquivos o apontador para o conteúdo que está no sistema de armazenamento, mas a informação fica lá. Então, o cara só tira o flag e não deleta, né? Exatamente, você não apaga efetivamente. Então, a gente tem problemas que a indústria como um todo tem que começar a tratar. Por exemplo, existem formas de fazer o que se chama de computação confidencial. Toda informação que existe no ciclo de vida de informação do negócio está criptografada 100% do tempo. Ela só é descriptografada, ou seja, ela só é visível dentro da CPU. Saiu da CPU, onde ela vai sofrer algum tipo de operação, ela é criptografada de novo. Dá mais trabalho fazer? Dá mais trabalho fazer. Custa mais caro fazer? Custa mais caro fazer. Mas eu acho que vai custar menos do que as multas da LGPD. Acho que nesse aspecto a LGPD vai resolver. Até porque, assim, como usuário, eu vou poder escolher apagar meu dado, e a primeira empresa que a gente descobrir que eu pedi para apagar meu dado não apagou, só botou um flagzinho no banco ali, esse cara vai ter um problema grande também, né? Então, acho que nesse aspecto vai melhorar bastante. O que eu espero é que haja um nível de racionalidade na coisa toda, quando a gente olhar o que é possível fazer agora com tecnologia existente e o que é aspiração para o qual as empresas não têm capacidade de fazer. Você tem que ver que a vasta maioria das empresas, principalmente as de grande porte, estão lutando com legados de dezenas de anos. Não é uma coisa que elas começaram a escrever software antes. Tem milhões de linhas de código em COBOL em certas empresas. Nós estamos dizendo assim, essa empresa daqui tem 20 milhões de linhas de código em COBOL. Isso não é uma coisa... E não são empresas pequenas. Você tem bancos grandes que tem meta para esse ano tentar passar 20% para a nuvem. Ou seja, esses caras estão trabalhando em batch, estão trabalhando com... Mas até porque não dá, tá certo? Até porque não dá. Se você fosse lá e colocasse um tubo na internet do tamanho que está disponível para a região do prédio do banco, está todinho, e tentasse tirar esses dados lá, não dá para tirar de uma hora para outra. Não é assim. Você tem que instalar capacidade no outro lugar, a capacidade tem que ser replicada. Existe um problema de infraestrutura, existe um problema de energia, tem todo tipo de problema que você quiser imaginar. Não é simplesmente apertar um botão, não fez porque foi descaso, incompetência, sei lá mais o quê. Por exemplo, tem pouquíssimos lugares no mundo que são capazes de trabalhar do ponto de vista de toda a cadeia de informação do negócio, de todo o ciclo de vida de informação do negócio, com a informação criptografada em todo canto. Como é que você vai fazer busca criptografada? Dá para fazer? Dá para fazer. É fácil fazer? Não. Tem muita gente que sabe fazer? Também não. Não é assim, tem que educar pessoas para fazer. Como é que você vai, por exemplo, fazer computação confidencial? A Intel sabe fazer há décadas. Mas você tem que trocar os processadores, porque senão fica caro demais para fazer. Na realidade, fica completamente fora das possibilidades econômicas de qualquer empresa, ao ponto de instituições de segurança
os maiores países não fazerem. O que é interessante nisso, Silvio, é que o passado é um problema, né? Legado é um problema, mas o futuro também é, porque a gente tem a internet das coisas vindo aí e as empresas também não estão preparadas, são equipamentos que já são caros, tem que ser pequeno, tem que consumir pouca energia, e o que a gente vê hoje é que os primeiros equipamentos de internet das coisas são uma desgraça no ponto de vista de segurança. Então, é outro problema vindo aí. Isso aí pode esperar. Né? Porque, de novo, tudo que a gente tem de internet das coisas foi construído como? Primeiro, funcionalidade, certo? E está sendo construído ainda, né? Você tem sites inteiros onde você seleciona o país, Indonésia, pega as câmeras que estão com o IP aberto para a gente ver o que está acontecendo lá. Pode escolher bar, restaurante, hotel, casa, sala nas casas das pessoas, as pessoas jantando e por aí vai. Então é a mesma coisa, não mudou nada. Se você não efetivamente reentender o processo, não tem como fazer. Vai ser funcionalidade, vai ser performance, talvez, porque não tem um problema de usabilidade muito grande na internet das coisas para a maioria dos objetos. Estão falando de máquinas, falando com máquinas em pelo menos em uma certa faceta do negócio. Talvez usabilidade depois, aí você vai ter um problema diferente lá, que é energia, né? Talvez seja usabilidade lá mais para o fim da linha, porque você vai ter funcionalidade e energia, porque você precisa economizar energia seguramente. Talvez você invista muito, por exemplo, em protocolos mais compactos para fazer as coisas, ou na resolução da floresta de protocolos que você tem hoje na internet das coisas, mas a preocupação com segurança definitivamente vai para o fim do mundo. Até que, por exemplo, as pessoas comecem a mexer no ar-condicionado da sua casa, ou a ligar seu fogão quando você não estiver lá e deixar o fogão ligado indefinidamente, seu fogão elétrico, simplesmente derretendo na sua cozinha. Aí eu acho que a gente vai começar a ver o problema realmente aparecer literalmente na frente de todo mundo. A gente já tem casos muito sérios, né, de empresas que foram invadidas por causa do aquário, da bombinha do aquário, da máquina de café, mas eu acho que nas residências talvez os dois principais problemas sejam o box de TV a cabo, que a maioria é muito ruim, e o próprio roteador de Wi-Fi, né, que a maioria também é muito ruim. Então eu acho que os primeiros problemas de invasão, de privacidade e tudo mais não vai vir pelas coisas mais modernosas, mas assim, por o que a gente já tem em casa já hoje. Também acho. Vai ser coisas básicas. É a porta da sua casa, coisas absolutamente elementares. Lembre-se, um carro autônomo está na internet das coisas. E é uma coisa bem grandona e complicada e pesada. E hoje fácil, né? De você ir lá e sequestrar ele. Você tem casos, várias demonstrações, públicas inclusive, de você, por exemplo, capturar um carro desse pela rede Wi-Fi dele e sequestrar o freio, né? Então, ou o airbag. Não estamos brincando, né? Simular um acidente e por aí vai. Ao mesmo tempo, à medida que a gente vai passando as infraestruturas para, vamos dizer assim, o estado 5.0, vamos equalizar aqui a internet das coisas com 5G, se você vai levando tudo para 5.0 como uma espécie de uma plataforma social, né, de repente você vai ter os postes de iluminação pública e as próprias lâmpadas na internet das coisas, os sinais de trânsito, as ambulâncias e por aí vai. Então, eu não acho que a gente vai ter falta de problemas para resolver isso, não. Nós vamos ter muita complicação pela frente, porque, além de tudo, a gente muito provavelmente vai ter que resolver famílias desses problemas separadamente, porque eles não têm um conjunto de plataformas minimamente comuns. Ninguém conseguiu chegar num acordo para fazer isso. Este foi o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles, a produção é da Lavínia Pedrosa, edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitsloanreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.